boa noite, transmutados, sejam todos muito bem-vindos. E hoje estamos de volta, né? Boa noite, Carla, boa noite, Michi, boa noite a todos. O convidado já tá aí, que beleza, hein? Então, vamos aguardar um minutinho. Eu tenho uma coisa muito especial aqui também, olha aí, ó. Junto comigo, sempre junto comigo ali, ó. Que maravilha, hein? Depois eu vou falar também disso daí. E é um prazer estar de volta, um tempinho fora, depois de passar por mais uns treinamentos, tanto de mente quanto de emoção, do físico também, né? Isso é muito importante, a gente sempre dedicar tempo para trabalhar essas áreas da vida. E vamos trazer algumas novidades também, né? Sobre as questões que envolvem a mente humana, emocional e outras coisas também, né? Mas eu vou deixar o convidado falar sobre isso, né? Porque ele tá aí para falar. Hoje eu vou sugar o convidado. Cara, muito bacana, vocês já vão conhecer ele, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Pavão e vamos dar o pontapé inicial a mais uma live recheada de informações. E sempre digo assim, como é bom a gente ter pessoas para que a gente consiga trocar conhecimentos, né? E o conhecimento, ele não é informação. O conhecimento é algo aplicado na vida cotidiana, né? Tudo que a gente recebe de informação, a gente aplica e isso se transforma em conhecimento. Ou vai ficar apenas somente na informação, certo? Então, vou fazer os merchans aqui, Zigu, ouro monatômico. Então, quem não tem ainda uma camiseta da Zigu com ouro monatômico, eu recomendo que comece a utilizar o ouro monatômico para a sua saúde, para o campo vibracional. Vocês não têm ideia o efeito que faz no campo vibracional o ouro monatômico. E para quem quer estudar mais sobre o ouro monatômico também, busca os canais da Zigu aí, com o Felipe e a Carol, e eu tenho certeza que vocês vão encontrar excelentes informações. Inclusive, deixa eu fazer um merchan desse quadro aqui. Olha que lindo isso aqui, cara. Simplesmente mágico, simplesmente divino, simplesmente... Deixa eu olhar por cima aqui, deixa eu só espiar aqui, né? Simplesmente incrível, né? É um quadro da Carla, como é que é o sobrenome da Carla? Moritz, Carla Moritz. Ela mora na Flórida e ela tem um talento nato para fazer, ou seja, ela é artista impressionista, né? E ela tem uma capacidade fantástica de fazer esse tipo de pintura, né? E que é neoimpressionismo, acho que é. Como eu entendo muito de pinturas, como eu entendo muito de artes, né? Então eu sei falar muito bem sobre pinturas. Então, esse daqui é um quadro que eu ganhei dela, que ela pintou, digamos que ela pintou à distância, inclusive até o Urandir ganhou um quadro dela, e incrível, eu até fiquei com o ciúme do Urandir, porque o quadro do Urandir também era lindão, cara, impressionante. Aqui em cima tem algo bem especial também. Aqui em cima, eu acho que é minha nave que está aqui também. Então, show de bola. Falando desse quadro aqui, esse quadro aqui, eu estou parecendo, sabe aqueles que não tinha programa mais para apresentar na televisão? E aí eles colocavam as artes, enfim, nos canais fechados, né? Eu estou fazendo isso, mas com o maior prazer, porque esse aqui tem uma frequência fantástica. Esse quadro aqui ele foi pintado com ouro monatômico, ele em alto relevo, assim, fantástico. Quem dá mais? Não tô brincando. Esse, fantástico. Então, assim, por que eu estou mostrando esse quadro aqui? Porque a Carla, né, eu tenho agora como é que se diz? Uma parceria com a Carla
para fazer essa divulgação dos quadros dela, porque ela tem uma frequência que ela coloca nesses quadros, gente, que eu tenho certeza, se você colocar dentro da tua casa ou qualquer local que você coloque no seu escritório, com os pontos de Dáquila, enfim, eu tenho certeza que isso ocorre uma ativação, porque reflete a luz. E luz na nossa retina ocular, ela é o quê? Ela é a ativação do inconsciente. Então, artes assim, que são pintados com esse teor emocional, sempre assim, eu digo que é necessário ter em casa um quadro desse. Então, para quem quiser um quadro desse daqui, a Carla, agora que ela começou a acelerar esse processo esse talento dela, né? Então, hoje, ela já pode oferecer para as pessoas esses quadros para as pessoas terem em casa do neoimpressionismo. Ela pinta nesses quadros coisas que estão invisíveis, coisas que você não percebe numa foto. Eu mandei uma foto para ela incrível, que eu tirei na madrugada que eu saí de Ravalon, mandei para ela a foto, ela fez uma pintura melhor do que a fotografia. Você, como é que pode isso? E coisas ali no céu que dá para ver assim, mas não tão na impressão que ela coloca no quadro. Então assim, é show de bola, fantástico para quem quiser adquirir um quadro desse, do Rankstar, da pedra fatiada, dos pontos em si que tiver lá. Eu adorei isso aqui. E você pode estar solicitando para mim, que eu vou fazer esse agenciamento para a Carla na Flórida, e a gente conversa. Ainda não temos valores estipulados, enfim, mas é algo aí que eu estou trazendo para que realmente aconteça uma ativação nas pessoas através desses quadros dela, que é simplesmente assim fantástico. Quem olha para esse quadro aqui, eu duvido que não desperte alguma coisa no inconsciente da pessoa. E tantas outras coisas que ela faz também, é fantástico. Depois entra lá no canal dela, no Instagram, vocês vão ver também a quantidade de coisas que ela está pintando, as pinturas do Bill também, do Didibel, que ela pinta, assim, ela pintou um que ficou impressionante também, é fantástico. Bom, feito o merchan, vamos para o tema de hoje, né? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o assunto vai ser um assunto muito legal, vai ser um assunto que ele não só envolve o dia de hoje, da vivência de hoje do ser humano, eu digo do mundo todo, quanto às impressões que as pessoas têm do que está acontecendo no mundo, mas envolve uma série de mecanismos para chegar até essas impressões emocionais que a pessoa tem do mundo que está acontecendo à sua volta. Então, para falar sobre isso, eu convidei um cara muito especial, que é o Rodrigo. E ele, enfim, eu vou deixar ele falar sobre ele, porque eu não falaria tão bem quanto ele falaria dele. Mas é um cara, assim, excepcional. Mas eu trago alguma coisa aqui para vocês, antes de iniciar essa live com o Rodrigo, antes de chamar o convidado, que é para vocês pesquisarem sobre os experimentos de Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg. Ele é um pesquisador, ele foi, né? Um pesquisador, neurofisiologista e psicólogo também. Estudou parapsicologia, xamanismo, enfim, né? Porque ele se envolveu muito nessa área e ele foi adentrando essa área até ele encontrar algumas coisas. Ele desapareceu, não lembro que ano que ele desapareceu, né? Ninguém tem notícia dele. E, enfim, há muitas teorias aí também quanto ao desaparecimento dele. Tá? Então, Jacobo Greenberg era um pesquisador, né? E ele desenvolveu a teoria teoria sintérgica, que propõe que existe um campo de energia universal e um espaço de consciência que interage com o cérebro humano, criando camadas de realidade. A teoria sintérgica busca integrar a neurociência, física quântica e experiências espirituais, sugerindo que a realidade que percebemos é apenas uma fração do campo maior. O campo sintérgico é o fundamento de toda a realidade, assim coloca esse cientista.
O cérebro é o receptor e processador desse campo sintérgico, moldando a nossa percepção. Ou seja, tá. Perfeito. Agora eu vou para a síntese de tudo. Quando ele estava estudando esse campo sintérgico, que ele desenvolveu a teoria do campo sintérgico, ele descobriu que a nossa realidade ela é moldada quando nós entramos em conexão com o campo sintérgico, que é um campo maior inconsciente. Acho que vocês já conseguem mais ou menos entender o que eu estou querendo dizer aqui. Então, existe um campo maior inconsciente, onde o nosso cérebro físico entra em contato, ele percebe o que está acontecendo ao seu redor, ele entra em contato com essa vida, com essa realidade, ele joga para o campo sintérgico e projeta uma outra realidade. Pode ser positiva ou negativa. As experiências de Jacob Greenberg traz de encontro o que nós vamos falar aqui sobre a engenharia social. A manipulação das mentes, o domínio da mente. Porque a engenharia social, se você perceber, ela pode te levar a vários conceitos. Mas o conceito que nós vamos abordar aqui é o conceito de manipulação das mentes. Quando te joga para fora, você não interage com o campo maior. É ou é? É verdade ou verdade? Quando você está fora de si, você não interage com o campo maior que está dentro de você, que está inconsciente, que é o campo que cria sua realidade maior. Certo? O restante é apenas uma holografia emocional que você está criando. Para falar sobre esse mecanismo de engenharia social e manipulação das mentes e o que acontece na sociedade hoje, eu trago esse aqui do Jacob Greenberg para que vocês pesquisem e consigam compreender o que nós vamos abordar nessa live aqui, para que você consiga não só ficar na questão política, na questão social, na questão, enfim, religião ou coisa assim, que você adentre realmente no campo da ciência, física quântica e outros processos aí para que você consiga absorver melhor o conteúdo, certo? Então já deixei a dica aqui, pesquisem sobre isso, a teoria sintérgica de Jacob Greenberg, certinho? Agora eu vou chamar o nosso convidado para que ele traga para nós aí um vasto, digamos assim, conhecimento sobre engenharia social e outras coisas aí que nós precisamos aumentar a nossa percepção sobre isso, certo? Deixa eu ver se o convidado já está aqui. Vamos aguardar. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, transmutados. Olha aí, ó, meu convidado, é incrível. Eu achei que era o Papai Noel, mas não é. Oh, fiz até chapinha para ficar bonito. Olha aí, ó. Tomei até banho. Tô até cheiroso hoje. Rogério, muito bem-vindo. Cara, é um prazer te ter aqui no canal. Legal, obrigado. Fiz umas abordagens aí, falei do ouro monatômico, falei do nosso Rangstar. Então, assim, é um maior prazer, cara, ter você aqui para trazer esse nível de informação que você tem e para passar para todas as pessoas aí também, não só aquilo que você sabe, mas aquilo que você percebe no dia a dia que nós, meros mortais, não conseguimos perceber. Não, então, Rogério, fica muito à vontade aí, você pode se apresentar para as pessoas. Não, é legal, a gente vai conversando, vai pondo aí os pontos, né? Você amarrou no começo muito bem amarrado as questões aí da parte de engenharia ligada hoje até a física quântica, o trabalho do Jacob. Não cheguei a ver todos, eu vi algumas pinceladas, achei muito interessante. A minha irmã que trabalhou bastante com neurolinguística, essas coisas, a Cris manja muito também disso. Legal, aí a gente vai, dentro do que você está falando da engenharia social, eu levantei alguns tópicos que às vezes as pessoas até têm ideia, mas o tópico, a engenharia social, na verdade, é um método utilizado já para enganar, manipular, explorar as pessoas, de maneira em que você atrai a confiança dela, conduzindo para determinadas atitudes. E essas atitudes, muitas vezes, não são favoráveis a elas e nem a outrem. Então, porque às vezes você pode gerar uma atitude, essa atitude é o que a gente fala das consequências das consequências.
entendeu? Perfeito. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito esse conceito hoje em dia, que tem ficado de lado esse ponto, que as pessoas pensam num primeiro momento das consequências, mas existem as consequências das consequências, né? Então, assim, isso é uma coisa que vem desde o século XVIII, essa história da engenharia social. Começou lá atrás, num período em que ainda eram os reis que dominavam, né, que tinham o poder e tudo mais, e eles moldavam a sociedade ou por medo ou com o uso de religião. E aí esse mecanismo foi se alterando, provavelmente, se eu não me engano, acho que foi a segunda metade do século XVIII para o XIX. E aí entra um novo ator, que é quem na engenharia? O Estado. O Sim. Estado passa a ser o novo ator em engenharia social. Então, ele começa a perceber que fatos relevantes começam a ditar comportamentos na sociedade. E esses comportamentos, eles começam a ser utilizados como regra, como diretriz. E as pessoas, com a influência que foi tirada da época da igreja, né, que por meio da religião gerava boa parte, durante um bom tempo, esse direcionamento da engenharia social de acordo com a fé e os interesses da religião, né? A gente já sabe. Aí isso passou para os reis, que começaram a ter um pouco mais de poder acima da igreja, e depois veio o Estado, que daí para frente, a partir do final do século XVIII, XIX, e se eu não me engano, depois da Revolução Industrial, e principalmente os iluministas lá atrás, aliás, da Revolução Francesa, que começou eles entrarem com as ideias de que a sociedade deveria trabalhar de forma homogênea. Então, você começa a ver que tudo está conduzindo ao quê? Você não pode ser diferente. Não questione, entendeu? A sua opinião está fora do grupo. Você não pode estar fora do grupo. E aí a gente vem dentro dessa manipulação, e a gente sabe que a gente passou um período de manipular. A maior engenharia social, eu acredito que a gente passou até agora, foi 2022, né? Onde todo mundo foi obrigado a seguir as regras, perdeu-se o livre-arbítrio, perdeu-se a capacidade de se sobrepor, os seus direitos perderam a força em detrimento de um direcionamento geral. Você vê que foi a nível mundial, e esse daí para frente, se você perceber, não parou mais. Sim. É muito interessante o que você trouxe. Antes eu vou só amarrar o assunto aqui, mas aí tu se apresenta aí, fala quem Pô, você é, me empolgo, eu me empolgo. Não, é bom assim, cara. Aí tipo, acaba falando mais aí, é bom assim. Não, vamos lá. Bom, eu sou o Ah, Rogério, né? Sou do Grupo Sublimação, estou fechando 2 anos lá em Dáquila. Tenho mais ou menos 3 ou 4 ACs, ainda pouco ainda, mas eu tenho feito alguns treinamentos aqui em Piabiru. Aliás, amanhã, sábado de manhã, eu estou em Piabiru. Vou passar o final de beleza. semana lá fazendo treinamento. Já peguei uns direcionamentos, umas orientações aí com o Otávio, já Legal. vou passar o final de semana treinando. Eu sou formado em administração de empresa, sou diplomado pela Escola Superior de Guerra, Política e Estratégia, né? Pelo método da DESC. Sou oficial do Exército, né? Sou oficial temporário, fui oficial de logística, né, do Exército, a parte operacional. Sou instrutor de motociclismo, tenho curso de montanha, rapel, sou mergulhador, tenho uma série, sou CAC, sou atirador, tenho curso de sobrevivência, tem tudo. Aqui, Beleza, hein? o que eu puder fazer, eu vou fazendo, e não paro, né? 4.000 habilidades para descobrir, né? Olha, eu achei que tinha bastante, quando me falaram isso, eu falei, ferrou. Bacana. Uma coisa que você trouxe bem interessante, Rogério, que é a questão da liberdade, né? A liberdade é o maior, na minha concepção de mero mortal, A nossa. e eu para mim a liberdade, cara, ela é o maior, digamos assim, Bem o ponto tesouro, né, eu acho. de engenharia social, cara, que é muito falso isso, entende? É muito falso.
esse negócio de tal liberdade. Hoje se discute muito a liberdade, se discute muito é, esse grupo aqui, esse grupo ali, esse grupo é mais livre, esse grupo não é tão livre. Na questão da religião entra muito essa questão de liberdade. Assim, na minha visão, é uma palavra que se encaixa muito aí no conceito de engenharia social, porque ela é muito falsa. Sim. Ela é muito falsa. O que você traz para nós em relação à liberdade? Cara, eu acho assim, hoje, vamos trazer isso para o pro tempo de hoje, né? Hoje você pode ver que as pessoas, o principal direito de ir e vir com segurança, para você ter liberdade, para você sair à noite com a sua esposa, com seu namorado, com seu marido, você hoje tem medo, você não tem segurança. Eu hoje prefiro ficar 1000 vezes em casa, faço as coisas perto, evito, porque você não se tem mais. Eu vivi uma época de ouro, né? Eu sou de 64, né? Tenho 61, então Amor. eu peguei a época de ouro. E ninguém vai dizer que não, que essa foi a época de Não, ouro. é assim. Então, assim, você percebe como é fácil hoje a manipulação da nossa liberdade, seja nos meios eletrônicos, seja nos meios de convívio social. Você hoje tem que pensar o que você vai falar, porque você tem determinadas diretrizes que você pode mencionar e não pode. Pequenas brincadeiras que você fazia com pessoas conhecidas ou até desconhecidas hoje já são levadas para um outro caminho. Então você acaba se tolhendo dentro da sua liberdade, reduzindo o seu espaço vamos dizer assim, de expansão pessoal, ou de sinceridade, ou de espontaneidade, que eu acho que é o mais correto, e aí você acaba criando uma barreira invisível, e isso gera. A gente trabalha em frequência. Você começa a bloquear a sua frequência, que bloqueia a frequência de quem está perto, e isso vai ressoando, né? Eu imagino e vejo isso com relação à parte mais importante é essa. As liberdades hoje, em termos de pensamento, você não pode mais compartilhar, a não ser em meios restritos. Você não pode mais se expressar de maneira espontânea, porque pode haver crítica, pode haver represália, você pode sofrer alguma sanção, alguma penalidade. E uma coisa que a vida inteira, você imagina, a gente que já vem lá de trás, é muito difícil você entendeu? Outra coisa, até mesmo hoje, tive que ir ao banco, aí antigamente você ia tranquilo, você tinha risco, mas hoje você fica com medo de ir, fazer um telefonema para avisar que você vai no banco, você não sabe quem que vai estar vendo, quem que vai estar te olhando, se realmente, ou seja, envolve tudo, a liberdade envolve tudo, a sua segurança, o seu convívio social, tudo, eu acho que é tudo. Perfeito. Você falou muito na 3D e é exatamente isso. Eu vou te trazer um outro ponto muito interessante, que desde quando o humano é humano, ele recebeu uma falsa liberdade, né? Porque foi incutido nele o medo dos deuses, né? Oh, Então já começa desde aquela época, desde a época Anunnaki, enfim, desde os sumérios antigos, proto-sumérios, enfim, toda a história fala sobre isso, do medo do ser humano dos deuses. E essa liberdade ela foi cooptada pelas religiões, né? Ou seja, tudo que você viesse fazer diferente daquilo que estava nos livros, você iria para o inferno, você iria queimar não sei aonde. Todas as culturas trazem essa falsa sensação de liberdade porque você tem o pecado, né? Você não pode ser diferente porque você peca, porque Deus não gosta que você trabalhe no sábado, você tem que guardar o sábado por causa de uma cultura, né? Porque veio um Deus lá e falou sobre isso, né? Deixou lá nas tábuas, o inclusive. Deus, né? Eu O não sei Deus. quantas tábuas que era que Moisés quebrou, umas 2, 3, quando ele desceu do monte. Caiu da nave. Não era a Gila Kimberlita quebrava. Que beleza. Mas assim, o pessoal vai me achar profano aqui, mas tudo bem. Faz parte. Mas essa questão de liberdade, ela assim, é uma palavra assim que foi se utilizada exatamente para prender o ser humano. Ela não foi utilizada, ela foi cooptada exatamente para criar prisões na mente do ser humano.
Quando a pessoa fala que tem liberdade para isso, fala que tem liberdade para aquilo, na verdade ela está se enganando, porque nem liberdade para pensar sobre si ela tem. Ela não tem um pouco de liberdade para entrar no inconsciente dela, né, e se libertar daqueles conceitos impregnados desde as épocas distantes até hoje. E tudo que a gente aprendeu na nossa infância, tudo que os nossos ancestrais trouxeram para nós, foi prisão e não foi liberdade. E continuamos ainda nessa prisão, nesse pensamento medíocre que nós temos, porque vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Criou-se uma prisão ou seja, criou-se uma prisão e foi jogada a chave fora. Agora está sendo descoberto essa chave novamente, que é a busca do padrão original, né, da essência realmente daquilo que nós somos, ou seja, deixando todos esses medos de lado. Como você citou, por exemplo, tudo que você citou está ligado ao medo, não está ligado à liberdade. Sim. Né? É o bloqueio, né? São os bloqueios, né? Exatamente. Então a 3D, aqui na 3D, não existe a liberdade concreta. Sim. Ela é apenas uma palavra utilizada para dar uma falsa sensação de liberdade. Quando a gente fala em livre-arbítrio, a gente nunca teve livre-arbítrio aqui na 3D. A gente nunca teve o livre-arbítrio. O questionamento vem, né? Você fala, será que está certo? Eu penso, mas olha, meu Deus, isso é pecado. Então não, está errado. Pode acontecer alguma coisa. Você entende? Não adianta, a culpa vem. Trabalhar o medo e as culpas, a gente pode ver, eu acho que acredito que a maior parte das pessoas hoje precisam e trabalham o medo e a culpa. São os maiores bloqueios, eu acho, que as pessoas têm. Aí nós entramos na pesquisa da teoria do campo sintérgico de Jacob. É o quê? Exatamente ter essa liberdade, acessar esse campo maior e criar uma nova realidade. Porque enquanto a gente está pensando fora da gente, enquanto a gente está pensando em pandemia e outras coisas, enfim, que o sistema nos impregna com isso, ele utiliza-se o quê? A falsa sensação de liberdade. Nós vamos te tirar a liberdade, mas nós vamos te deixar um pouco de liberdade ainda. Você só pode ir até aqui. Você só pode ir até aqui. Dali para lá você não pode. Exatamente. Nesse campo aí, Rogério, falando no uso da palavra militar que você utilizou. Sim. Quando se quer fazer uma pesquisa na população, se fazer digamos, uma síntese do todo, por onde geralmente o militar inicia uma busca? Bom, vamos ver. Essa daí eu vou ter que buscar. O que a gente procura? Tudo é análise de cenário. Tudo nos militares é análise de cenário. É análise de cenário. Você tem que analisar, levantar a maior quantidade de variáveis possíveis, né? E criar variáveis para cada cenário. É um fluxograma. Imagina um fluxograma onde você começa a botar as variáveis, deu certo aqui, não deu volta, está faltando essa informação. E tem aquela história que a gente fala da resiliência, né? A gente tem que se adaptar a determinada situação e essa situação ela vai abrir outros cenários. Não é um cenário, ela abre outros cenários, né? E, assim, basicamente é isso. Dentro desse levantamento de cenário, aí você vem esmiuçando. O que você quer dentro desse cenário? Você quer analisar fator pessoal, fator de segurança, fator social, fator econômico, fator, agora que se fala muito, climático, agora entrou muito o fator ecológico, o fator, agora, como se está falando em guerra biológica, né? Não, mas a nível alimentar, tem um nome, deixa eu ver aqui, está aqui. Mas, assim, hoje, os cenários não são mais como eram antigamente. A análise de cenário agora, ela envolve pesquisa quântica a um nível macro absurdo. Absurdo. Esse é outro tema. Eu tenho material aqui para discorrer sobre isso, assim, até dicas que eu peguei. Eu fiz um curso de atualização de defesa nacional há 2 meses, em final de junho, né? Então,
teve muita informação. Isso aí depois a gente pode fazer alguma coisa à parte para eu trazer essas informações para o pessoal. Tem muita coisa que o Marco Rigo falou, mas tem muita informação que dá para complementar com informações militares, de sites e consultas que as pessoas podem fazer, porque está todo mundo preocupado com... Vou facilitar para ti, então. Vou facilitar para ti. Com uma pergunta. Se você tivesse que ter um domínio sobre um território ou domínio sobre uma população, quais seriam os primeiros passos a se tomar para se ter domínio da população, se ter domínio geral, digamos assim? Controle logístico. Controle logístico. Você corta o abastecimento, primeira coisa. Porque você cortando o abastecimento, a população daquele determinado terreno, ela vai ficar num determinado período, ela tem, mas na hora que aquilo começa a esgotar, você começa a gerar uma comoção, um abalo social dentro daquele universo, e você começa a fazer o controle da maneira como você quer. É o que acontece hoje na guerra de Israel com Gaza. Você fecha o sistema logístico, você corta o abastecimento e você fornece o que você quer. E você começa com isso a controlar. E foi mais ou menos o que a gente passou lá atrás. Tá? Foi muito. Para mim, isso aí foi uma engenharia assim, a nível militar, com certeza, porque para sincronizar uma coisa gigantesca dessa maneira, você entende? Então é isso, você controla a parte logística, porque você controlando a base de suprimentos, isso em tudo. Luz, água, comida, você entendeu? Acesso até a benefício, a eletrônica, você entende? Então, que é o que Cuba faz. Cuba faz exatamente isso. Você entendeu? O povo vive sob um controle rígido nesse sentido. Determinada parte tem o acesso, a outra não tem. Ou você fraciona o que você quer daquela e não quer. Por isso que eles mantêm separados. Então, ou seja, quando você quer criar o caos, você corta suprimentos. Exato. Faltando suprimentos, você tem ali questões de aumento de violência, você tem questões de aumento de depressão, você tem aumento de uma série de doenças psicológicas, psíquicas, né, que vão influenciar a sociedade ao caos. Você gera insurgência. Você gera insurgência. Porque aí você começa a ver a disputa entre, por exemplo, quem tem suprimento e quem não tem. Quem tem acesso e quem não tem. Você entende? Quem pode ir a determinado lugar, quem não tem. Você veja a cidade de 15 minutos. Entendeu? Quem pode ir a determinado... Você só pode... Por que eu só posso? Não, você não pode passar dali. Você entende? Então, existem algumas teorias aí, depois a gente for aprofundar, eu tenho até medo de falar, mas eu acho que a próxima grande revolução de engenharia social vai ser a IA, a nível quântico, tá? Pelo que eu tenho estudado. A nível quântico. Porque o controle a nível quântico é absurdo. Eu fiquei impressionado de ver as informações que eu tive. Assim, é coisa que você não imagina. Você não imagina. O pessoal tá ligado assim, a IA vai tirar meu emprego e tal. É muito mais do que isso. Ela vai muito mais além do que isso, mas assim, ó, muito lá na frente. Primeiramente eles vão começar com um corte emocional. Ou seja, amplificar a questão de carência emocional. Né? Sem dúvida. Gerando uma carência emocional, vamos dizer que logo mais para frente, daqui a uns 5, eu acho que não vai isso, terá esse o sexo masculino ligado a como é que se chama? Biorrobótica que se chama, não? Transhumanismo. Transhumanismo, exatamente, transhumanismo. Inclusive tem uma live sobre transhumanismo aí no canal também. O transhumanismo vai gerar uma carência. Por quê? Você vai ter ali um robô que não reclama, que não faz nada, enfim, e com capacidades até de atos, né, sexuais também, né, uma troca sexual, basicamente quase igual um super-humano mesmo, um humano, digamos assim, né? Sim. Então, vai se gerar uma carência emocional, já está acontecendo isso, né? Vê os bebês reborn. Deus já está aí. Já o povo, sem falar o bebê reborn, desculpa, né, te interrompendo, mas é que você já viu
E você vê as pessoas que se identificam como animais. Então, assim, a pessoa relega o status de humano para se tornar um animal. Quer dizer, ela não se reconhece como um ser que pensa como, com capacidade de discernir, capacidade de análise. As pessoas estão perdendo a capacidade de análise. E olha a idade, né? O Esdras falou aí, procriar, exato. A nova, ou seja, a futura geração, ela está nesse caminho de perder essa conexão, né? Essa carência emocional que está, ou seja, a família distante, enfim, está tudo muito distante, tudo muito, digamos assim, que existe uma parede, né, entre as ligações humanas, e Sim. isso acaba gerando essa carência emocional, que acaba o quê? A pessoa se abrindo a esses conceitos, na verdade, que é uma cooptação do próprio cérebro, né, indução, digamos, uma hipnose, digamos assim, através de uma tela. Manipulação, né? A manipulação forte disso. E uma tela que está toda hora aqui pulsando Exato. LEDs, enfim, né, levando a uma certa ação. Essa função de carência emocional, ela traz muito a questão de violência também. Sim. Né? Sim. Digamos assim, e se o objetivo for gerar violência, para que se traga alguma salvação? Não vou dizer para você que não é impossível isso, entendeu? Eu já fiz alguns estudos, algumas análises de algumas situações que se você começa a olhar, você fala, mas por que isso está acontecendo? Se isso pode ser evitado. Você entende? Existe outro caminho. Uma coisa engraçada que eu vi nesse pedaço que você fala, né? As pessoas estão sendo levadas para um caminho de não se relacionar afetivamente mais. Se abrir para relacionamentos afetivos, as pessoas têm medo de se abrirem, se relacionarem, ficarem com uma pessoa, compartilharem. Isso está se perdendo. O relacionamento humano está se perdendo. Né? Então, é muito complicado. Eu acho que em cima disso é que o trabalho está sendo, nessa situação, está sendo bem feito, porque está acontecendo. Você pode ver que agora eu me relaciono, tenho a minha esposa, tenho o meu filho, mas quem não tem, mas eu não quero, isso aí é errado, eu não quero ter filho, eu prefiro ter um cachorro, eu não tenho nada contra. Mas as pessoas, os conceitos estão mudando muito. Eu acho que você ter um animal é um complemento, cada um pensa como quer, não estou aqui para julgar ninguém. Mas eu digo assim, eu venho de um período onde eu vivi isso, né? As pessoas se relacionam, as pessoas conversam, as pessoas interagem. E você olha, né? Vários lugares você senta, às vezes aqui em casa eu tenho que puxar a orelha, aqui está um celular, o outro no outro, outro na frente. Não, parou. Vamos conversar, vamos. Você entende? Porque senão é para se perder. Eles criaram uma tendência de distração e afastamento soberba. É soberba essa distração. Fora a linguagem subliminar que vem em todos os conteúdos, né? Simone está dizendo que isso aqui faz parte da agenda do GO, da manipulação. Sim. É muito legal a gente estar trazendo esse tipo de assunto aqui. É bacana. Mas vamos estudar um cenário assim. Vamos lá. O cenário que a gente está vendo, ele é um cenário que todo mundo está à espera do Salvador, né? Tanto na política quanto na religião, à espera de Salvador. Né? E a gente tem outras informações também de outro tipo de Salvador, né? Que já estão promovendo. É outra situação, né? Então, o cenário hoje que você vê, ele se encaminha realmente para algo que vai ajudar o ser humano? Ou ele está se encaminhando para aquela falsa liberdade que a gente diz, para um controle maior? Eu acredito que, infelizmente, a gente está indo para um controle maior. Existem as ferramentas, mas essas ferramentas elas só podem ser acionadas por pessoas que tenham a capacidade, o controle, vamos dizer, o discernimento e a nobreza, que é o que a gente tanto trabalha,
né? E a gente não vê o discernimento e a nobreza. E falta fortaleza mental para que eles resistam à pressão na posição que eles têm. E isso é a minha observação com relação a isso. E por que a corda está apertando cada vez mais no pescoço da gente? Porque não se tem reação. É o que eu te falei, o cenário está sendo moldado para que não tenha reação. Pode ver, as pessoas estão passando por situações agradáveis, você reclama em casa, você reclama no seu meio fechado, mas você vai para a manifestação, mas não adianta, você não tem ação concreta. Então, essa falta de ação concreta é que deixa a porta aberta para esse cenário se espremer cada vez mais, eu digo isso em termos táticos, tá? Para que isso realmente vá, eles estão conduzindo para alguma coisa, que não é boa, não é, entendeu? Que não é boa, com certeza não é. Eu até estava analisando outro dia, né, a questão dos homens, né? E desde tudo bem que o homem sempre foi defensor e tal, isso e aquilo, mas desde a época dessas ações, de manifestações e tal, sempre foi as mulheres, né, que sempre estiveram na linha de frente, digamos assim, né? Eu até estava analisando outro dia, eu disse, cara, mas eu nunca vi um exército de homem na frente, só homem fazendo, eu nunca vi. Eu sempre vi mulheres na linha de frente fazendo esse tipo de coisa. Na época, lá atrás, a gente até, eu vou comentar um negócio. Antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Vai. Tu acha que a mulher é mais difícil de manipular a mente da mulher do que a mente do homem? Eu acredito que ela não sei se são os 37 canais ou 38, elas são foguete, mas é aquela história da polaridade, né? Por que eles não querem que nós não se tenha isso? Porque isso amplifica quando junta as duas polaridades, a gente sabe disso. Então, a nossa capacidade energética vai lá para cima, a nossa frequência vai explodir. Então, eles estão tentando reduzir, quer dizer, eles sabem disso, mas a maior parte das pessoas não se ligou e não sabe disso. Essa informação é importantíssima e eles não é que é difícil pegar para alguém explicar isso, se não está no contexto do que a gente estuda, do conhecimento que a gente já tem, né? Mas as mulheres, eu acho que nesse ponto, assim, eu tenho experiências assim na minha vida, eu tenho na minha família minha mãe e minha irmã, e mais muita mulher, e assim, todas muito guerreiras, muito, sabe, vão para frente. Então, eu cresci vendo isso. Então, eu acredito e sei que as mulheres realmente, se der na mão delas, elas vão embora, entendeu? O homem é o bruto. Eu acredito que o homem é assim, é o pau, então vamos pro pau, entendeu? Agora, o raciocínio, a colocação, o mapeamento, não que não tenham pessoas, homens, que façam isso, mas o cenário hoje, se você pegar, são poucos os homens que têm uma postura incisiva, você entendeu? Não digo de enfrentamento nada, mas de se posicionar firme, entendeu? Convicto daquilo que está falando. A mulher é isso, a mulher falou, ela vai bancar e ela vai para cima. O homem sempre dá aquele, não, depois a gente vê, não, depois... Puta merda. Você entendeu? Então, mas e eu vou te falar uma coisa triste, que eu fiquei sabendo agora há pouco tempo. Não vou dizer, mas eu fiquei sabendo numa unidade pessoal que ingressou no serviço militar agora há pouco tempo, a molecada tendo crise de abstinência, chorando porque no período que você fica fechado não tinha celular, não pode falar mais alto com os caras, tem orientação de, olha, não grita com os caras, que o cara, você entende? Olha o que a gente está criando, cara. Olha o que a gente está criando. Como é que você quer que um cara desse vai defender alguma coisa? Você entende? Olha, eu vou te dizer assim, ó, eu não sei se isso é positivo ou é negativo, porque o sistema, ele monta um exército para ele não monta um exército para a população. Sem dúvida. Tá? Então, o exército é do sistema. A população precisa parar de contar com esses negócios de exército, isso e aquilo. O exército é do sistema. Tanto que, se você for tocar no sistema, ou seja, for lá em Brasília, por exemplo, o exército vai estar lá protegendo. Ele não vai proteger a população, a não ser que tenha
tem pessoas ainda lá no meio, não vou generalizar, né? Sim, sim. Que sempre tem aí o lado da população lá no meio também. Mas, pensando aqui, esses meninos hoje, esses meninas que estão lá no Exército, É, bem. talvez futuramente possa vir a calhar para nós tomar o sistema, né? É, é aquela Um história, exército né? de fracos, um exército de fracos na frente das mulheres é um exército de fracos. Sim, Um exército de fracos na frente de homens é um exército de fracos, entende? sem Então, dúvida. o sistema, eu acho que o sistema está se implodindo, ele mesmo está se matando, entende? Ele não É. está percebendo isso. E nós vamos Alguns para estão frente. percebendo, alguns estão percebendo e dando corda. É, ainda tem lá no meio quem enxerga isso, né? É, o problema é Aí que quando quem eu olho, enxerga não tem poder de decisão, não consegue, você entendeu? Esbarra, sempre tem alguém em cima. Esse é o grande problema. só que isso acontece só no Ocidente, né, cara? Lá, os orientais, não tem nada disso, né, cara? Não, pô, eu já vi, você vê os treinamentos, você vê, mas Nossa, desde pequeno. Eu vou te falar uma coisa, uma sociedade que não tem como base disciplina, hierarquia e respeito, não vai para frente. São três palavrinhas-chave. sim, Você tem que ter hierarquia, tem que ter disciplina e tem que ter respeito. sim. Tá Isso entendendo? aprende na infância, né? Aprende na Em infância com casa, a em quinta casa, lombo, né? em casa. Chinelo tem que cantar um pouco, se não cantar não tem jeito. Ó, a Michelle está falando que está muito triste com os homens aí que não tem decisão, tomar decisão, está muito no papel feminino. É verdade, é É isso aí. complicado. Mas também tem uma coisa, né, Michele? O pessoal, os homens agora tá difícil, né? Porque eu tenho ouvido umas histórias aí que para conversar com uma mulher, tem que pedir autorização, tem que fazer É, contrato agora. A coisa tá. Olha o que estão fazendo. Por isso que eu falei, tá acabando o relacionamento. As pessoas não sim. conseguem nem conversar mais. É mesmo, as Então, pessoas estão com medo umas das outras. sim. E aí com essa, aí a gente volta, a gente brincou bastante, falando algumas verdades, mas na frequência da alegria, mas é exatamente isso, a carência emocional, ela está indo para algo que as pessoas não estão percebendo. Sem E elas dúvida. estão sendo dominadas exatamente pela carência emocional. Porque a pessoa vai cair nos medicamentos vai ocasionar problemas emocionais, mais ainda, problemas de saúde, mais ainda, mas vem muito a questão do medo por trás de tudo isso, né? Sim. Primeiro, quando se quer fazer uma engenharia social eficaz, você sempre começa, digamos assim, por algo imperceptível. E nós vimos isso muito, muito do ano passado, sempre houve, mas Aham. vem aí a questão da engenharia, de já engenharia, né? Que é imperceptível. Ou seja, 90% eu acredito que das pessoas acreditam que tudo que acontece com o clima é culpa do clima, ou é Sim. culpa do homem, né? Lógico que é culpa do homem também, mas na questão de geoengenharia, esse negócio imperceptível aí, tu acha que ele pode amplificar ou tu acha que o caminho está sendo outro hoje? Não, eu acho que isso vai amplificar e eu acho engraçado uma coisa que eu percebi, né? A gente tem visto modelos climáticos, você falou de climas, né? É isso que você fala em termos de Sim, clima ambiental, não é isso? Então, eu vou te falar uma coisa muito engraçada que eu prestei atenção, eu tenho anotado aqui, tudo que foi falado em termos de estratégia hoje de defesa, eles não prevêem em nenhum modelo resfriamento. hum, Nenhum modelo existe o resfriamento. Eu só vi uma pessoa falar isso, num teaserzinho pequeno, durante uma semana de palestra, e mesmo assim curto, mas ficou todo mundo assim. Mas tudo hoje é voltado para o aquecimento. Tudo para, olha, se previna para isso, se previna. Aí eu falei, gente, se o negócio, a hora que o negócio for para o outro lado, não tem estrutura, não se tem treinamento, não se tem capacitação para conseguir combater ou se gerar como é que eu posso dizer? Uma força
de atuação e consiga conduzir esse povo, as pessoas ou os setores para uma determinada, olha, é assim que se faz, não se tem isso. Não se tem isso. Entendeu? Isso. Então, isso me preocupou demais. E assim, modelos que eu tenho certeza que eles sabem disso. Porque em alguma outra pincelada você escuta uma escorregada. Mas hoje é tudo em cima do aquecimento global. Só se fala o bioterrorismo, é isso que eu lembrei a palavra, é o bioterrorismo. Então hoje eles estão muito preocupados com bioterrorismo, com a parte de terrorismo interno e o terrorismo propriamente dito, né? Mas na parte de clima, esquece, não tem a menor... não existe o menor... puxa, me fugiu a palavra. Vamos falar em treinamento, não existe um treinamento ou uma diretriz, tipo assim, olha, se acontecer isso, né? E a gente está ouvindo, tem alguns lugares que estão falando, olha, tem uma tendência, tal, mas acabou, fica assim a história da carochinha, virou lenda, é lenda, entende? Aí o grande problema vai ser, não vão saber como agir. Quem deveria, por isso que eu acho que é aí onde vamos entrar nós, você entende? Porque eles não vão ter condição de atuar. Não tem, porque não tem treinamento. Então, já que a gente tem a palavra, já que a gente está com informação diferente do que o sistema diz, então já vamos preparando as pessoas aí para que não se peguem desprevenidas, né? Então vamos fazer a nossa parte e que eu vou deixar que você dê esse treinamento aí para as pessoas. O que se deve fazer, digamos assim, se chegar basicamente um frio aí de menos 12, menos 15 graus, aí ele pode... Sabemos que ele pode piorar. Sim. Chegou a menos 12 aí já pode piorar o clima, porque não tem, porque é um resfriamento, acredito que seja exosfera, enfim, coisa acima disso, né? Então, o que se deve fazer aí, Rogério? Olha, a gente teve em Santa Catarina essa semana, né? São Joaquim, Urubici, foi menos 10, né? Menos 10,4 bateu. Eu conheço lá, já estive lá, aliás, já morei até em Porto Alegre aí também, viu? Conheço Caxias do Sul, conheço tudo aí. Pô, é legal, gosto da terra, viu? E o que eu vou dizer é o seguinte, eu acho que o principal de tudo, que o que vai acontecer, o primeiro colapso vai ser em comunicação. Eu acho. Porque toda a parte de equipamento elétrico é muito sensível à temperatura. Sim. Entendeu? Então, baixas temperaturas, centrais, torres, eu imagino isso, é o cenário que eu tenho me preparado para isso. Primeiro de tudo, comunicação. Ter equipamentos todos, com todos os meus equipamentos que eu tenho hoje, depois a gente pode falar até sobre isso para eu mostrar, isso é muito interessante. Eu tenho todos os meus equipamentos que seriam baterias auxiliares, são rádios, placas solares e dínamo, manivela, para não depender, né, de tudo. E ter equipamentos com capacidade de carga de pelo menos 10.000 miliamperes. Tem muita... por que isso? O celular médio hoje, as baterias estão em torno de 2.000, 2.500, 3.000 miliamperes. Com 10.000 miliamperes, você carrega 3 celulares. Se for mais baixo, até 5. Ou um rádio. Você entende? Você tem alguns equipamentos que você pode manter carregados, né? Então, sempre procurar equipamentos que tenham rádio normal. Eu tenho rádio HTzinho normal, mas eu tenho rádio de frequência para captação, inclusive com NOAA. Tem um grupo no Telegram, Marco, se você me permitir, a gente foi, acho que a Luciana Goli que criou, e eu botei muita coisa lá. Tenho todos os equipamentos térmicos, dicas e coisas eu pus lá. Entende? Tá? Equipamentos, chama o grupo de sobrevivência no Telegram. Legal. Tá? Eu tenho um programa. Manda lá depois, então, para mim lá. Manda para você repostar para o pessoal, que é muito legal.
Então, por exemplo, botas. Hoje você tem botas, não precisam ser caras. Eu tive dando uma olhada até na Decathlon agora há pouco tempo. Primeiro de tudo, a gente brinca muito no exército. Se você não cuidar dos seus pés, metade da sua caminhada você não vai atingir metade do seu objetivo. Então tem que estar com os pés quentes, secos. Então uma bota que seja impermeável e com respiração, que tem tecnologia, porque se você ficar com uma bota, existem botas antigas que você prende, ela vai esquentar teu pé. Só que o suor, a pele vai começando e você vai gerar ferimento interno. Então, são várias dicas, essas coisas assim que eu posso dizer. Além do alimento, de você ter alimento estocado, eu tenho, por exemplo, uma espécie de forno, eu uso álcool gel 70. Ela ao mesmo tempo que ela é uma chapa, ela pode ser uma frigideira, ela pode ser ela tem uma tampa que ela pode fechar como um forno, você entende? Então ela é praticamente 3 em 1. Só tem um fornecedor disso que eu conheço, que acho que é em São Paulo, no interior de São Paulo. Eu botei lá, inclusive tem o link. Tem umas que são um copinho, mas essa legal é de 2. Eu já experimentei o de 1, não é legal, por causa da área. Tem que ser o de 2. Perfeito. Se você precisar cozinhar alguma coisa, até feijão dá para fazer, se você ter ideia. Interessante. Você entendeu? Então são coisas que você tem que estar preparado para não depender do sistema, nem que seja por um tempo, né? Que é muito interessante trazer só uma partezinha aí, Sim. que a gente foi acostumado a que o alimento vem até a gente, né? A gente, antigamente, Tudo os na mão, nossos né? avós, enfim, os nossos avós estocavam alimentos. Eu lembro que minha mãe, ela estocava carne dentro de lata de banha. Sim. Guardava dentro de lata de banha, entende? E hoje você atravessa a rua, tem um supermercado na frente. Ou seja, o instinto de sobrevivência, de viver, digamos assim, né? Sim. De viver, não é sobreviver, mas viver mais, a gente acabou perdendo pela facilidade e pela comodidade, né? E isso é prejudicial para nós. Sem dúvida. Como sociedade em si, não é que a gente está assustando as pessoas aqui. Não, é a realidade. Mas isso é uma prática que deve se ter todos os dias, né? Olhar para o estoque de alimentos, assim, eu preciso racionar esse alimento, preciso fazer o rodízio, preciso disso, precisa olhar para isso todos os dias. A gente não está falando algo aqui, pode não acontecer nada, mas você vai ter um hábito de sempre sobreviver. Sim. Quando acontecer alguma coisa, um alimento não tiver mais disponível, você ter esse alimento, entende? Essa questão de levar a humanidade a outro patamar, como ela era anteriormente. O patamar anterior era maior do que agora, em inteligência e tudo. Então, quando a gente fala em estocar alimento, a gente fala em ter rádio, a gente fala em ter pilha, as pessoas, meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa? Não. Isso é o básico do básico que a gente deveria aprender desde criança. Prevenção. A gente devia, hoje você, como disse, atravessa a rua, tem tudo na mão. E o dia que não tiver do outro lado da rua, você vai procurar onde? Pois é. Vai saber, o principal, vai saber aonde procurar? Entende? Então, os Mormons, por exemplo, eles têm o hábito de estocar alimento, fazer rodízio de alimento desde criança. Se você pegar a história dos Mormons, inclusive tem uma aqui em Caxias do Sul, uma menina que era Mormons, ela passou isso pra gente, que eles tinham o hábito de fazer isso. E quando ela conheceu o Dark, a pesquisa, ela disse, meu Deus, mas eu já conheço isso, eu já sei sobre isso. E de uma cair na outra. Entende? Então, são coisas que vão agregando e são coisas que não são para apavorar, são coisas para que você viva melhor. Né? Que você tenha mais noção dos passos que você vai dar no dia a dia, que não trabalhe somente para pagar boleto e para comprar comida. Que você tenha outros objetivos também. Né? Não é só porque vai acontecer catástrofes, isso e aquilo, e agora tem que... E depois, depois que passar tudo isso, você vai perder o hábito de fazer isso? Não. Vai voltar para a comodidade de novo? Né? Então, o ser humano ele tem que virar a chave e parar de pensar que isso tem que ser feito somente para se prevenir de catástrofes. Que isso tem que ser um hábito no dia a dia, né?
Mas você sabe, Marco, que uma coisa o ser humano é imediatista, é só o que é agora, né? Não pensa, assim, eu era um pouco assim, mas agora voltei um pouco às raízes, né? E então agora a gente começa a olhar, por exemplo, uma coisa, eu vi que a Simone colocou aí que ela tem o kit de sobrevivência. Aí isso é uma coisa que eu já percebi que as pessoas têm feito. Ah, eu tenho meu kit de sobrevivência. Só que muita gente tem montado o kit de sobrevivência baseado em experiências de mato, de floresta. O problema é 90% ou mais mora em região urbana. Os kits devem ser diferentes. Por Sim. exemplo, eu não sei se a Simone tem corda no kit dela. Por exemplo, eu moro em apartamento. Se eu precisar, se eu tiver qualquer problema de deslocamento, eu precisar descer de corda, ou descer alguma coisa, ou pegar alguma coisa, eu terei corda em casa. Você entendeu? Eu Sim. saberei fazer uma amarração para poder, se precisar descer alguém, socorrer alguém, ou precisar escapar de alguma situação. Será que eu tenho como fazer isso? Você entende? São coisas que eu levanto. Falar, ah, não, beleza, faca, fazer fogo. Muitas vezes na cidade, você, mesmo numa situação de caos, eu não sei se o pessoal, você já viu o filme O Eternauta? Eternauta, sim, já vi. Você, até acho que o começo do filme, para quem não viu, eu recomendo, porque para mim o começo daquele filme, o Filipão tinha dado a dica e eu esperei, quando entrou, eu fui ver. Não sei se você reparou, Marco, no começo, quando ele está andando, que ele encontra o trem, ele acha que ele começa a ver os corpos no chão, quando ele começa a ver que tem o pessoal no trem, o estado que ele fica, a fortaleza mental dele foi abalada. Quando Sim. ele Então você começa, eu comecei a ver pela nossa perspectiva de ter a fortaleza mental. Ele tinha que sair, como que eu vou sair, como que eu vou me proteger, o que eu vou procurar, o que eu vou precisar utilizar para aquela situação. Ele utilizou ali coisas que ele não utilizou, utilizaria no mato, ele utilizou coisas da cidade, recursos da cidade. Então é isso que eu tenho chamado a atenção das pessoas que eu converso com relação a isso. Outra coisa muito importante que as pessoas que precisam se preocupar, eu até conversei com, não me lembro quem foi em Campo Grande, que eles falaram que eles têm 500 pessoas nos grupos deles lá. Eu falei, vocês já fizeram um estudo de mapeamento por zona? Isso é importantíssimo, que nem você está em Caxias, você tem um grupo, eu sei que em Porto Alegre tem bastante gente, aí no Sul, né, Rio Grande do Sul tem bastante gente. Você tem que estabelecer bases com comunicação, rede de comunicação, e não adianta todo mundo ir ao mesmo tempo. Tem que ter prioridade, separar funções, quem faz quem. Outra coisa que o pessoal esquece, criança. Criança, eu quero ver, eu queria perguntar para todo mundo, assim, você já pararam no seu kit, você tem o kit, beleza. E o que você vai fazer com criança? Você pensou em algo, porque a criança, ela, não, dependendo da idade, não é tudo que ela se envolve e pode ser envolvida. Você precisa ter uma distração, você precisa ter alguma motivação para que ela não entre na neurose, manter a fortaleza mental dela, porque uma coisa é você entrar numa situação de fragilidade, outra coisa é um filho ou uma criança, sei lá, quem estiver perto, começar a entrar, né, numa paranoia ou num estado de pânico e você não ter como controlar. E isso tudo é simples, você tem que manter distração. Então, todo mundo que tem criança tem que pensar qual vai ser a distração de criança. Quem vai cuidar das crianças? Isso é importantíssimo, O gato, entendeu? o que você vai fazer com o gato? Então é tudo isso. Pô, Então, mas as pessoas têm que ter planejamento. Aí o engraçado é que com relação a isso, eu tive falando com o pessoal que me pediu, a última que eu fui foi em março, eu vou agora a próxima eu vou em novembro. E o pessoal me pediu para montar, falou, Rogério, você não pode montar, eu estou vendo com mais dois associados, um que é expert na parte de sobrevivencialismo, e o outro que é em comunicação. Eu, como tenho a base estratégica e mais alguma coisa, então a gente está querendo montar um programa, uma vivência, né? Não sei como a gente vai fazer isso, para passar, porque tem muita gente que fala, ah, beleza, eu não sei nem dar um nó, eu não sei nem fazer um fogo. Aí você vê, todo mundo tem orientação na internet.
mas eu garanto para você que ninguém foi lá e tentou fazer. A prática é bem diferente. É muito. E outra coisa, um detalhe importante: pressão psicológica, que é o que a gente aprende no exército. Você, o cara gritando, você tem que esquecer e concentrar naquilo. Se você não tiver concentração e não puser o foco, acabou, velho. Na última eu até estava falando sobre isso. Quanto de pressão você consegue suportar? Pois é. E a pressão maior é a pressão interna. Sem dúvida. Ela não é externa a pressão. Pode estar faltando comida, pode estar faltando isso aqui, mas se você tiver um controle da tua própria pressão interna, mental, emocional, cara, você domina qualquer território. Sem dúvida. Porque você tem noção, cada passo que você dá, ele é calculado, ele não é instintivo, né? Então, quanto de pressão você consegue suportar? Essa é a razão da gente estar falando sobre isso também. A gente está aqui moldando um cenário que pode ser que a gente tenha isso apenas como aprendizado, né? Sem dúvida. Para a vida. Mas se vai que aconteça? E se, né? Entende? Então, essa pressão interna do emocional, ela está muito ligada à questão de faltas. Sim. Né? A questão de faltas, por exemplo, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho uma família que apoia, eu não tenho um carro desse tipo, eu não tenho não sei o quê, entende? Se a pessoa começar a prestar atenção nas faltas dela, Sim. no que falta na vida dela, e não no que ela já tem, que ela Sim. consegue fazer o trampolim a partir do que ela já tem, ela não consegue suportar a pressão. Sim. Porque ela sempre vai se vitimizar naquilo que ela ainda não possui. Né? Então, eu não tenho dinheiro para comprar uma bota, como o Rogério falou. Tudo bem, mas você tem dinheiro para comprar uma bota de outro tipo. Sem dúvida, tem várias. Entende? Então, essa questão de olhar para as faltas, entende? E trazer dali de dentro o que eu posso fazer com relação a isso. Sem dúvida. Porque eu tenho isso. Como que eu vou viver com isso? Como é que eu vou sobreviver? Ou eu vou usar isso como trampolim para mim? Então, essas carências que a pessoa tem, essa vítima interna que a pessoa tem, ela não consegue suportar a pressão. Sem dúvida. Porque ela começa a olhar para tudo que falta para a vida dela. E aquilo que eu sempre volto de novo no que o Jacob fala. Entende? Estar fora de si, não estar dentro do campo maior, produzindo uma realidade diferente. Quando você olha para as faltas, e é o que o sistema traz, a falta de dinheiro, a falta de alimento, a falta de uma série de coisas, o sistema impõe isso para as pessoas, né? Impõe isso para as pessoas, tira a pessoa desse campo maior e o sistema dá uma realidade para ela. É muito fácil manipular assim. Sem dúvida. Por quê? Porque você não está criando a própria realidade do campo maior que existe ali no teu oculto. Então, esse acesso ao campo, até vou usar muito aqui, até peço desculpa, da teoria como é que é o nome me fugiu até o nome da teoria dele, que na verdade não é uma teoria, é um estudo que ele fez e comprovou isso. Né? Então, que é assim, sintérgica, teoria sintérgica. Entende? Então, é muito fácil de olhar para o sistema aí fora e dizer assim, eles vão tomar conta de tudo mesmo, eu não vou fazer mais nada, para que eu vou fazer isso, para que eu vou fazer aquilo? E a pessoa acaba desistindo até da própria vida. Ou seja, ele está totalmente manipulado. É isso que o sistema quer. O sistema não quer que entre em contato com esse campo maior e crie uma nova realidade. Sem dúvida. A questão financeira é a mesma coisa. Quando a gente fala na questão do BDM, na questão da abundância, na questão da prosperidade, entende? Aí a pessoa olha para o Bitcoin, que ele cresce 40% num dia, cai 20% no outro e cai mais 30% no outro. Entende? Aquela ânsia de querer de um dia para o outro ficar rico. Ter muito. Entende? E não entender o que é o conceito de prosperar. Né? O conceito de prosperar é aprender primeiramente e depois conquistar. Né? Então, a questão financeira que o sistema utiliza hoje para dominar a mente das pessoas é exatamente isso.
é taxa em cima de taxa, empobrecendo, em cima de pobreza. Ele incute muita pobreza para as pessoas. Se quisesse resolver, teria riqueza para todo mundo, teria alimento para todo mundo, não haveria pobreza no mundo e não haveria doença no mundo. Sem dúvida. Mas essa pequena elite, ela quer o quê? Dominar exatamente com a falta. É preocupante para essa elite com a pessoa ser rica, próspera e não ter nenhuma falta dentro dela. E fica muito fácil esse domínio da população. Enquanto a população achar que ela precisa ficar rica do dia para a noite, ela não consegue prosperar, porque ela não consegue compartilhar. Exato. Porque ela se torna egoísta. O que você falou é excelente, porque é a mentalidade da escassez. Exatamente. E a mentalidade da escassez te leva ao egoísmo, te leva ao separatismo. Ela não permite você trabalhar em comunidade, não permite você trabalhar em sociedade. Porque se um tem aquele, você tem que alcançar aquele lá, o outro não pode ter. Porque se ele tem, você vai ter que alcançar ele a mesma riqueza. Isso é escassez. Porque o que é suficiente para a vida do outro viver ou sobreviver, enfim, é para ele. Para mim, vai ser muito diferente. Talvez com 50% do outro eu consigo uma felicidade extrema no meu dia a dia. Então, essa comparação que o sistema traz através da rede social, através de televisão, e agora a televisão também vai mudar, a tecnologia também vai entrar com mais força ainda na mente das pessoas. Então, porque agora vai produzir holografia. Então, a interação com a holografia, emocionalmente, ela é muito mais eficaz. Imagina você estar num cenário e os personagens ao redor de você, zoando, falando aqui ao redor de você, e você interagindo com esses personagens. Se a avó hoje no banco, no sofá, ela chora na frente da televisão, imagina uma holografia na frente dela. Nossa, aí é um fato. Eles saem daquele óculos, como é que é a realidade? Realidade virtual. Eles saem da realidade virtual, do óculos em si, e eles projetam um cenário real, digamos assim, para a mente, né? Para a mente. Porque ela está vendo, ela acredita. Então, eles vão produzir cada vez mais isso. No céu, a gente vai ver isso, essas holografias. Então, a TV já vem para acostumar. E aí vem mais essa manipulação nos céus, de naves, enfim, que a gente vai ver futuramente sobre isso também. Então, cara, assim, tudo está levando a sociedade a uma derradeira desgraça, digamos assim, como seres humanos. Se a sociedade acordar e conseguir trabalhar toda essa questão emocional, psicológica, em termos de prosperar em todas as áreas da vida, eu falo tanto saúde física, mental, espiritual, em todas as áreas, né? Se elas trabalharem em conjunto, a pessoa consegue dar seu trampolim, né? E se a sociedade entrar nesse parâmetro de não querer alcançar o outro pelos bens que o outro tem, mas sim pela sabedoria que o outro tem, eu acredito que há uma grande mudança no sistema. São poucos que estão num sistema diferente, mas são suficientes para causar um grande dano para o sistema, de fato. O medo deles é esse, né? Você imagina um despertar em cadeia de tudo isso. A hora que as pessoas entenderem que elas têm que se bastar nelas mesmas e procurar o que vai ampliar a sua frequência, o seu círculo. É como você falou, as pessoas estão muito dentro dos problemas, elas não estão saindo fora para olhar de fora, sem estar envolvida. Eu sempre falo aqui em casa, você tem um problema, não entra nele. Saia do problema e analisa com calma por fora. Você vai achar solução, ou pelo menos não vai botar fogo no que já está queimando. Você entende? O pessoal acha que a prisão do Bolsonaro é contra ela. Acha que a invasão lá, não sei de onde, do Hamas, lá é contra ela. Então, é utilizado essas políticas exatamente para atingir esse emocional dela e ela não perceber a realidade em si que existe ao redor dela, que é uma realidade de apenas desgraça que o sistema produz.
né? Exatamente para essa manipulação mental e emocional ao mesmo tempo. Me diz uma coisa, eu falei em naves e tal, o que que você tem aí de alguma coisa que você já viu para futuramente aí nessa área tecnológica aí? Tu acha que vai haver muita manipulação? Vai. Existem tecnologias enormes agora. O quântico está em tudo, tá? Aqui em São Paulo, aqui no Brasil temos duas estações, tá? Uma no Rio de Janeiro, se eu não me engano, é perto da Urca, ali do outro lado do Morro da Urca, tem um centro tecnológico quântico, e o maior centro hoje de física quântica está em Campinas, e tem um acelerador de partícula do lado da Unicamp. Pouca gente sabe disso. E o engraçado, o maior orçamento hoje no Brasil, em termos de defesa, é para esse segmento. Só que o engraçado, o próprio diretor, que ele não é brasileiro, ele acha que é paraguaio, o cara foi professor da NASA, o cara é uma sumidade. Ele falou que o problema daqui não anda porque não tem mão de obra qualificada para tocar o projeto. Você entende? Mas, assim, tem pesquisas enormes avançando. Hoje, você tem, em termos de equipamentos, hoje vão aparecer coisas, já existem testes de equipamentos hoje, e eu acredito que não vai demorar muito, vamos começar a ver passeando por aí. Pelo que já tem em termos de pesquisa, entendeu? Controlados por um computador quântico. Quântico, tudo quanto. Agora é tudo nível quântico, submarino, aeronave, tudo que você pode imaginar hoje, em termos de Eu tenho até alguns gráficos, eu tenho algumas imagens aí, que eu fiz questão de baixar, porque eles têm um mapa quântico. Agora é tudo a nível quântico. Tudo a nível quântico. A gente já Digamos está que indo. o Paraguai está reclamando, mas quem na verdade vai operar todo o sistema é a IA, né? Sem Inteligência dúvida. artificial, né? Mas aí que está o perigo. Isso foi discutido muito lá. Você Com entende? certeza. Porque aí você veja só, é o que a gente estava falando em relação a você entregar as coisas na mão de um computador. Só que eu vi um engenheiro americano numa entrevista há um pouco tempo, ele falou o seguinte: como que vocês podem acreditar que uma máquina vai ter condição, se ela precisa de programação, para que ela desenvolva um determinado algoritmo de atuação, ela precisa de uma programação. Então, não é ela que vai criar isso, ela pode sugerir. Ela pode sugerir. Agora, quem vai programar, ou quem vai alterar para o bem ou para o mal, vai depender de quem está sentado atrás do teclado. Eu parei para pensar, eu falei, olha, eu não tinha visto por esse prisma. Mas hoje, se você for ver, a IA já consegue fazer réplica de programas. Sim, Inclusive rodar no próprio ambiente, ela consegue fazer isso, né? Então, se ela consegue rodar, ela consegue dar um start num programa dentro do próprio ambiente, podemos dizer que vai que aconteça um erro dessa IA dar uma permissão para esse. aí eu vou botar a pimenta. Não é um erro. Alguém vai ter que dar o comando. É, Porque é o seguinte, tudo é feito, ó, nesse nível, tudo é feito com. É igual o sistema SAP. Eu tenho uma senha, eu vou até um certo nível, você tem uma senha, vai até outro mais em cima, vai ter alguém acima de nós dois que vai ter um nível de acesso. A gente não vai poder passar. São escamas, é igual cebola, são camadas. Aí o que acontece? No meio desse caminho, você tem um infiltrado, um GO ali. Aí o cara tá ali, ele libera uma chave de comando para quando ela chegar naquele ponto, aí ela cria outro cenário, você entendeu? É aí que eu quero chegar. É onde ele despertou para isso. Ela gera um modelo, mas ela vai até um determinado ponto, entendeu? Agora a gente está falando num termo em que ela vai a nível, vamos supor, de operação quântica, vamos dizer assim, que vai afetar a toda a humanidade, de certa forma, vamos dizer assim, alguma coisa, pode se criar até um modelo de vírus. Esse é outro assunto também, pouca gente sabe. Hoje, o vírus mais mortal está aqui no Brasil. É o SAV-60. Ele tem capacidade de extinção de até 60% da população. É chamado a bactéria do sabiá. capaz.
Tô te Essa eu falando. não sabia. Então, eu quando vi isso aí, eu falei, não, brincadeira, eu imprimi as telas, porque eu falei, chama-se o vírus do sabiá, é SAB-60. Por exemplo, para você ter ideia, eles fizeram um comparativo quântico. Esse vírus, dependendo da maneira como é disseminado, ele vai, que nem a Covid pegou acho que 20% da população, esse vai de 20 a 60, é o maior, é praticamente extinção em massa, eles estão considerando como extinção em massa. E o estudo disso aqui está aqui, pô. Entende? Eu virei e falei, gente, como é que pode um negócio desse estar aqui? Vocês estão falando nessa naturalidade. Você E entende? a gente tá achando que o laboratório dos mosquitos aqui, do Bill Gates aqui, é o maior perigo do mundo. E Não chega nada. nem perto. Não, o buraco é mais embaixo. O buraco é bem mais embaixo. Por isso que eu te falo. O problema é quem está manipulando o botão, porque tudo tem parâmetro e tem um certo bloqueio. A partir dali, alguém precisa apertar o botão. Quem vai apertar esse botão? A gente sabe, né? É, pois é. E aí é aquela É, história. E a gente tem que se prevenir para ficar, na pior das hipóteses, nos 40% que vão sobrar. Entende? E é, informação é poder. Ele te dá capacidade de reação e de sobrevivência. Né? O poder de reação é importantíssimo. E só conhecimento te traz isso. E me diz uma coisa, a gente tem tanta. A gente sabe que existe uma fração aí de pessoas que abominam. Pessoas que eu digo, né? Que Sim, abominam realmente a humanidade, né? E certo. precisam manter um controle dessa situação aqui, que se chama Terra. E me diz uma coisa, existe alguém também de bom no meio de todos esses aí que pode atrapalhar a ação deles? Olha, depois que eu conheci, eu só tive contato com o Ítalo, né? Mas depois que você tem contato com os parceiros e você começa a ouvir, eu tenho, assim, confiança que na hora H, assim, não existe mudança sem sofrimento. Eu não Sim. acredito nisso, né? Eu acho que é aquela história, tempos difíceis criam homens fortes, tempos fáceis criam homens frágeis. Sim. Entendeu? Então eu acho que a gente, para a humanidade realmente atingir o que a gente precisa atingir, vai passar por isso. Agora vai depender do preparo, do conhecimento e até que ponto a gente está disposto a colaborar para que tudo isso seja o menos sofrível, possível. Eu acho que esse é o ponto-chave para mim, tá? Eu vejo dessa maneira. Você tem que se colocar de uma maneira, não só para você, mas para os que estão à sua volta. Eu brinco, eu falo assim, se acontecesse alguma coisa, eu tivesse que sair daqui para algum ponto, eu saísse daqui com 10, eu penso em chegar onde eu vou com 100, porque eu vou ter que trazer gente comigo. Você entende? Aí eu Sim. pergunto, tenho condição de fazer isso? Eu vou estar preparado para isso? Aí entra a liderança, entra você ter observação, entender as personalidades, as pessoas, como que vai estar esse meio no estresse, como você falou, a pressão, quem lida com a pressão, quem não liga, quem não sabe lidar, você entende? Como que você vai parar uma situação de crise? Você vai ter coragem? Vai ter uma hora que você pode ter que optar. Alguém vai ficar para trás. Como que você vai trabalhar a fortaleza mental e emocional? Não só sua, mas quem está junto. Ninguém fica para trás. A gente tenta, mas aí é aquela história, você não vai poder sacrificar o grupo por um. E aí, às vezes, eu Sim. fico pensando, e se for alguém que esteja próximo seu, né? Um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, um irmão, você entende? Muita gente não pensou nisso, mas você tem que pensar, porque Sim. você não sabe, tem gente que vai estar dependendo, são situações. Por isso que eu acho que a gente vai ter um respaldo com relação a isso. Olha, eu achei assim muito nobre uma frase que tu falou aí, cara, que isso devia ser um bordão, eu acho que para todos, cara. Que eu vou sair daqui com 10, mas eu vou chegar lá com 100. É, Essa frase aí, cara, ela realmente assim, ela é fantástica. Ela é de um nível de nobreza assim acima da média. É quase como sacrificar a própria vida para conseguir salvar muitos, né? eu falo, eu fiz um Olha, juramento para isso, né? Eu fiz um juramento lá atrás para isso. então, parabéns, cara. Que frase fantástica. Vou
Eu vou absorver ela, tá? Que bom. Vamos divulgar, as pessoas precisam entender isso. A gente, não, são quantos, hein, Marcos? São 15 milhões para cada um? 100 não é nada. Só, Eu vou ter que só 15 ampliar milhões. isso aí. Eu vou ter que É, ampliar. eu acho que essa frase aí, cara, ela é mesma, ela tá impregnada em mim também, porque mexeu muito comigo. E eu acho que é um lema meu também isso de nunca chegar sozinho em algum lugar, sempre tem que estar arrastando pessoas junto, cara. E todo mundo que assistir essa live, eu acho que deve anotar essa frase aí, né? Porque isso faz muito sentido para aquilo que a gente quer para nossa vida. E você sabe de uma coisa? Me veio agora, acho que foi o Ultra que soprou. Nós não viemos sozinhos. É, a gente não vê sozinho. E isso, Nós não viemos sozinhos. deixa eu mostrar ela aqui. É, olha lá. Nós não viemos Aí, sozinhos, cara. Enquanto as pessoas não entenderem isso, né? muito Nós bom. temos as polaridades, os fragmentos, os fractais, nós temos, tá tudo ligado, é uma rede. É uma rede. Então, a gente poderia encerrar a live agora. Fácil. Eu tô quase chorando, para falar a verdade. Sou muito emotivo. Estou me segurando. Foi bem forte isso. Bom, foi Esse é um muito bom, cara. momento forte da live aí, viu? É. Assim, bom, vamos fazer outra live então outro dia. Fica à Então, vontade. Só falar e a vamos. gente manda bala. O que não falta é papo. A história tem. Eu estou parecendo pescador. Eu acho que é assim que a gente trouxe um nível de informação aqui que a gente não, acho que a gente não assustou ninguém, a gente conseguiu moderar o que a gente queria passar aqui. Mas assim, realmente fica isso para as pessoas, que se torne um hábito para as pessoas, né? Sem dúvida. Cuidarem de si, cuidarem dos seus, e não esperar só atravessar o outro lado da rua para conseguir aquilo que querem, mas que comecem a trabalhar em sociedade, comecem a trabalhar em grupos, comecem a se reunir, comecem a conversar. Eu estava lá na C, estava atividade de campo, falando com o Bruno Regis e com o Felipe e a Carol lá, e não lembro o nome da menina que estava lá também. A Kátia, eu acho que era. Enfim. Aí o Bruno disse assim: os parceiros disseram uma coisa muito interessante para nós. Vocês têm que conversar. Vocês têm que se reunir para conversar. Porque a gente vai criando a sinergia, a gente vai lembrando de quem nós somos Bem, e o que o outro são nossos. Que cabe muito bem na frase que você falou, que a gente não veio sozinho. nós não viemos, verdade. Você sabe Então, uma coisa que eu lembrei, que agora, antes que me esqueça, que está buzinando na minha cabeça, falei de tanta coisa. Eu tive uma reunião há pouco tempo e, assim, a gente pode passar por um período aí, talvez 3 dias, uma semana, e é só para alertar as pessoas que eu recebi esse aviso agora, hoje de manhã. Mantenham um pouco de dinheiro em casa, tá? Porque se houver um bloqueio que é o previsto, talvez entre 3 e 10 dias, você só vai ter acesso a bens e consumos com espécie, com papel, entendeu? Que o sistema eletrônico pode não estar interligado. Então, isso é uma dica, uma coisa que eu estou falando pessoal, mantenham uma reservinha que seja para 10 dias pelo menos, em caso de emergência. Remédio, essas coisas que se precisar, não vai ter acesso ao sistema de troca eletrônico. Então, assim, é o que eu falo, é melhor você contar com dinheiro em casa do que no banco sem acesso. sim, perfeito, cara. Vou Tá? anotar ela também. Vou anotar. Porque eu recebi hoje pessoas do mercado financeiro e tudo, e o pessoal está bem preocupado, isso pode mudar a coisa de uma hora para outra, e a gente pode passar um período curto, mas se não tiver prevenido, aí volta aquela história. Se não tiver prevenido, vai ser complicado. E a maioria das pessoas não estão se prevenindo com relação a isso. É, Desculpa, tá? Mas é que realmente. as coisas vêm Não, na não, cabeça, senão eu não, tá perco. certo. Eu vou até fazer um recorte dessa parte aí, eu vou propagar essa parte aí que é muito interessante. É importante essa parte aí que tu falou. Vou fazer um recorte dela aí, vou Legal. lançar mais aí. Tá bem? Bom,
Rogério, Se cara, assim, deixar, eu nós queria vamos embora. ficar conversando aqui. É que assim, o Instagram ele não tem o tempo do YouTube, né? Sim, é uma Então, hora, eu né? gostaria de conversar contigo aqui umas 4 horas. Eu acho que a gente tem assunto aqui até para 5 da manhã, né? Mas vamos dando as doses homeopáticas, enfim, né? E foi cara, o maior prazer te receber aqui, tá? Muito, Pô, muito grato pelas informações. Tua energia é fantástica, né? Apesar de vir do exército, tem uma frequência da alegria, assim, tô. fantástica, né? Sentido. E, por gentileza, faça suas considerações, enfim, fica à vontade aí, tá bom? Bom, quero te agradecer por me proporcionar esse momento muito bacana, me dar essa oportunidade de poder estar com essas pessoas que estão aqui na live, agradecer a presença delas também, por estarem aqui compartilhando, né, ouvindo, rindo com a gente, chorando, se emocionando. Eu acho que isso é o mais bacana, a gente se liga por isso, né? São frequências que a gente espalha. E foi uma oportunidade maravilhosa. Eu só tenho a agradecer. É gratidão mesmo. Muito, muito, muito grato pelo convite. Que bacana, agora a gente começa a alinhar mais, porque a gente só se falava pelo grupo, né? Agora. Jovens, grupo Jovens. Ai, que bacana. Bom, eu só tenho que agradecer a todos que estiveram aqui também. Essa live vai ficar gravada no Instagram. Eu baixo ela, eu vou levar para o canal do YouTube também, porque tem muita coisa que as pessoas pesquisam. E todas as lives, por mais que não tenha assuntos que interessem, sempre tem uma palavra que a pessoa pode pegar e pesquisar e fazer uma diferença para a vida dela também. Legal. Deixo aqui para vocês também os quadros da Carla. Quem quiser os quadros pintados da Carla, é só entrar em contato comigo também, que a gente vai acertando. Ela mora na Flórida, enfim, ela faz umas pinturas fantásticas. Eu acho que em novembro, se eu não me engano, ela vai estar na atividade de campo também. E ela vai fazer umas Oh, pinturas ao vivo lá também. ah, Né? então já vou me preparar já. Frequência direta já. É fantástica realmente. Ela tem uma habilidade assim acima da média mesmo. Bom, gente, foi um prazer. Tudo de bom para vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Também. Foi. Valeu, Matheus. Tchau, Até pessoal. mais. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.